Oi, pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de redação. Eu sou o tutor Matheus, vou dar aula hoje para vocês. E antes da gente começar a aula, aliás, eu espero que essa aula não seja muito longa, mas eu sempre falo isso, sempre dá errado. Mas antes da gente começar a aula, tem alguns recados para vocês que são importantes. Bom, o primeiro deles é que a aula de terça, hoje no caso, vai ser diferente, porque ela vai ser sobre repertório. Lembra que quando a gente começou a propor, né, as questões da disciplina, a gente disse que traria sempre as aulas de repertório de quinta-feira, mas agora a gente está entrando em um outro momento do nosso cronograma. E por conta disso, a aula de terça dessa vez vai ser sobre repertório. E para as outras semanas ainda está um pouco incerto, inclusive esse é o outro recado. É, eu e o Tomé, a gente andou conversando, e percebendo que, por mais que já tenham se passado algumas boas semanas e vocês tenham tido tempo de ter contato com, enfim, várias possibilidades de redações para o modelo do gênero textual dissertativo argumentativo, que é o do Enem, que é, enfim, de outros muitos vestibulares, como da USP, da Unesp, até da Unicamp, de repente, enfim, vários outros. A gente ainda acha que falta, que vocês poderiam ter mais contato. E no caso, se vocês, não sei se vocês chegaram a ver, mas se tiverem chegado a ver, no nosso cronograma, a partir dessa semana de agora, no caso, essa aula de terça-feira, teria sido sobre crônica. E a partir dessa semana para as próximas, eu começaria a trabalhar de terça-feira com vocês outros gêneros textuais. Então aí entra crônica, carta, podcast, enfim, todos esses gêneros. Mas aí a gente conversou um pouco e percebeu que talvez não fosse necessário para agora falar sobre isso, porque todos esses gêneros textuais, eles vão cair ali para uma segunda fase de vestibulares específicos, como é o caso da Unicamp, por exemplo. Então, e como nós, o cursinho, vamos ter um momento pós primeira fase para quem passar para a segunda fase desses vestibulares, para a gente estudar um pouco melhor a segunda fase em específico, que é um modelo de prova bem diferente. Então a gente achou melhor, mais viável, alterar o nosso cronograma de aulas para deixar essas aulas de gêneros textuais diferentes para depois, para o momento de segunda fase. E para agora, para a primeira fase, focar no gênero textual dissertativo argumentativo, que é o que vai ser assim mais importante, porque é o que vai vir primeiro, é o Enem, e vai dar mais tempo para vocês se conectarem com esse tema. Eu acho que são só esses os recados. Se eu lembrar de mais alguma coisa enquanto eu estiver gravando, depois eu insiro na aula. Mas é isso então. E se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa para falar com relação a essa mudança, escrevam, vocês já sabem como é que funciona. Bom, então a nossa aula de hoje ela vai ser sobre a Angela Davis e a Simone de Beauvoir. É, e são duas figuras importantíssimas, né? Para a luta de conquistas de direitos das mulheres e tudo mais. E a gente vai discutir um pouco sobre a história dessas pessoas, quais foram as contribuições delas para esse setor. E, bom, é uma aula que é bem complexa, tem muitos detalhes históricos, então eu vou tentar dar uma passada por vocês e tentar explicar bem, mas vai ser difícil explicar tudo, então essa aula vai ser um convite para que vocês consigam pesquisar mais sobre essas mulheres e mais sobre a história de luta de conquistas dos direitos das mulheres, tá bom? E aí eu vou passar a proposta de redação para vocês na terça mesmo, vou ler ela com vocês, né, como sempre funciona, mas vocês vão ter até quinta-feira da semana que vem, eu não sei que dia é, mas quinta-feira da semana que vem para entregar, segue normal, não vai mudar nada assim na data final de entrega da redação, tá bom? Então é isso, espero que vocês aproveitem a aula. Bom, então vamos começar. A gente vai começar falando pela Simone. Ela nasceu em 1908 em Paris, na França. E ela foi uma filósofa, foi escritora, foi ativista, foi professora. Ela foi uma pensadora muito foda no que diz respeito a essas dinâmicas sociais entre homens e mulheres, como eu falei pra vocês. E assim, a obra mais importante dela foi o livro O Segundo Sexo. Esse livro é um livro onde ela traz diversos pensamentos de diversas pessoas diferentes, filósofos, pensadores e tal, estudiosos.
acerca da existência da mulher, desse significado do que é ser mulher, da presença da mulher na sociedade, no mundo. E aí ela traz esses diversos pensamentos e ela tece comentários e, enfim, ela vai desbancando algum desses pensamentos, mostrando contradições, mas tudo tentando responder nesse livro qual que é o significado de ser mulher, tentando entender qual que é o significado de ser mulher. E isso é muito importante para a gente entender um pouco da linha filosófica que a Simone traz, que é o existencialismo. Como eu disse para vocês, ela é uma filósofa, e a linha de filosofia que ela traz é a do existencialismo. E o existencialismo, ele diz o quê? O existencialismo, ele diz que a essência das coisas, ela vem depois da existência. Nesse caso, falando de seres humanos em específico, tá? Mas a essência dos seres humanos, ela vem depois da existência. E o que que significa? A existência, a essência, perdão, ela é o significado das coisas, é o significado que a gente atribui para aquilo. Então, a essência do ser humano, os significados do ser humano, do que é ser humano do que é ser um ser humano, no caso, em diversas situações, ela vem depois da existência, depois das nossas vivências, das nossas experiências, das coisas que a gente passa pela vida, pela história, para dar significado a isso. Então, é basicamente isso que o existencialismo ele traz de ideia pra gente, que a Simone traz de ideia pra gente, e ela relaciona muito isso com o debate, com o posicionamento dela sobre a existência da mulher, porque ela coloca que a situação da mulher, ela é acentuada de diversos acontecimentos históricos, e ela é uma construção que vem de muito tempo, que a situação da mulher na sociedade, ela é uma coisa que vem sendo construída e que ainda é construída, né, claro, de diversas maneiras pela sociedade durante o tempo, durante a história. E aí ela traz esse questionamento do que é ser mulher. Uma das frases mais famosas da Simone é: não se nasce mulher, torna-se. E nessa frase ela diz basicamente o quê? Que ser mulher tem muito a ver com as coisas que são impostas para você, as coisas que são te dadas como oportunidade, a posição que você vai ocupar na sociedade, e não necessariamente só com as questões fisiológicas e biológicas e físicas, de fisionomia, enfim. Tem muito mais a ver com essa coisa do como é que a sociedade me observa, como é que a sociedade me enxerga, qual que é o espaço que eu ocupo dentro dessa sociedade. Em relação às outras pessoas, como é que funciona a minha relação? Como é que funciona a minha relação sendo mulher com outras mulheres? O que se espera disso? E com os homens, sabe? Então ela acredita que o papel da mulher dentro da sociedade ele é muito construído a partir disso. E nesse caso, pensando na desigualdade, né? É muito interessante porque, e isso eu já vou pular para o próximo tópico, que é referente à história do mundo. A Simone, ela diz bastante nas ideias dela, nos pensamentos dela, que, como eu falei para vocês, a história da mulher e a situação da mulher de desfavorecimento, ela vem de uma construção muito longa no tempo, e que isso tudo tem a ver com uma ideia de o homem e o outro, que é um conceito muito interessante. Ela diz que existe o outro, que existe, na verdade, o homem e o não-homem. No caso, esse não-homem seria o outro. No caso, não-homem seria a mulher. Então, a gente usa, por exemplo, esse termo homem para generalizar os seres humanos. É muito comum, principalmente, eu acho que em textos mais antigos, é mais comum do que hoje em dia, a gente utilizar o homem para falar sobre os seres humanos no geral, para falar sobre a humanidade. E aí a gente tem essa ideia. E isso, apesar de ser uma coisa um pouco mais inconsciente, ela traz muito essa ideia de dominação que existe entre o ser, né, o homem, o ser, e o não homem, o objeto, que é o outro. E essa relação de o ser e o objeto, o homem, o não homem, enfim, ela existe em diversos aspectos e em diversas outras relações sociais. Mas para essa em específico, dessa dinâmica entre homens e mulheres, ela é muito importante para a gente entender, é essencial para a gente entender. E a contribuição da Simone para o feminismo, ela, como vocês viram, ela teve uma história de muita contribuição e de muitos pensamentos que agregam bastante para essa construção de ideias feministas. E
E muitas dessas contribuições que ela trouxe, muitas dessas ideias são estudadas até hoje. O livro dela, O Segundo Sexo, e vários outros, ela escreveu muitos outros também, são estudados até hoje. E eu acho que é importante a gente pontuar que ali o contexto da Simone foi um contexto pós Segunda Guerra Mundial, quando ela lançou o livro O Segundo Sexo, foi em 1945 mesmo, se eu não me engano. E ali foi num momento pós Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial teve um momento assim bem, acho que definitivo para o crescimento dessas ideias feministas, porque na guerra as mulheres começaram a desempenhar papéis que antes elas não podiam, que eram totalmente, na verdade, atribuídos a homens. Em fábricas, em construções, em projeto de armas, na guerra mesmo, armadas ali no campo de combate e tal. E aí, quando passou a guerra, tudo começou a voltar mais ao normal e aí as coisas tinham que voltar ao normal, digamos assim. As coisas tinham que voltar a ser como eram. Então, as mulheres desempenhando papéis de mulheres e os homens desempenhando papéis de homens. E eu acho que a história dela e que as obras dela e os pensamentos dela trazem muitos questionamentos nesse sentido, da gente pensar realmente como é que é essa dinâmica e como é que era esse papel dela para a época dela e como que as ideias que ela trazia na época, que era um período bastante diferente do que a gente está vivendo por diversos motivos, mas essas ideias que ela trazia desde antes ainda são muito presentes, ainda fazem muito sentido para o momento que a gente vive. Aí a gente pode se questionar um pouco de tudo bem, mas então como é que isso mudou? O que mudou? E são pontos assim muito legais a gente colocar na redação, principalmente essa comparação entre o momento em que ela vivia, o contexto histórico que ela vivia e as ideias que ela trazia e a situação que a gente vive hoje, né? Que apesar de ser um contexto muito diferente, as ideias dela ainda se encaixam muito bem e que isso mostra que na realidade as coisas ainda estão um pouco cagadas, não mudou tão bem assim, né? E aí, essa última frase que eu coloquei é para lembrar, para dizer para vocês uma coisa muito importante, que apesar da Simone ter trazido diversos questionamentos e muitas coisas boas no que diz respeito a essa luta das mulheres por direitos e a esse questionamento das mulheres sobre o papel delas, sobre a existência delas, as ideias da Simone e os pensamentos que ela traz, eles não são completamente inclusivos. E não é que não tinham a intenção de ser ou qualquer coisa nesse sentido, mas é que quando a gente pensa em mulheres, a gente precisa entender que existem mulheres em diversas situações e que nem todas, e eu acho que dá pra dizer que a maioria, não vivia na mesma situação que a Simone. E por isso que eu inclusive trouxe a Angela Davis pra gente conseguir pontuar isso de um outro aspecto também. E eu vou discutir um pouco mais sobre isso quando a gente for falar sobre ela, que no caso vai ser agora. Então, vamos de Angela Davis. Gente, vamos de Angela Davis, mas antes da gente ir de Angela Davis, eu só quero voltar, porque depois que eu tava vendo, eu vou gravando em partes, porque senão eu esqueço tudo. Então, eu tava vendo uma coisa sobre a Simone que eu ia comentar com vocês, mas é bem curtinho. Esse lance do existencialismo, uma coisa que eu acho importante de falar pra vocês é assim, da gente se questionar, é que a gente, quando essa ideia de essência ela vem antes da existência, ou seja, quando as pessoas dizem que as coisas, que os seres humanos eles já têm uma essência pré-estabelecida antes de nascerem, antes de existirem, enfim, que os seres humanos já nascem ali com a predestinação, e isso eu tô falando assim, num contexto mais específico, tá? Para essa questão do homem e da mulher. Geralmente, esse discurso ele vem acompanhado por um teor ideológico religioso, geralmente, tá? E de que dessa ideia de que o homem tem uma essência ali específica e a mulher tem uma outra essência específica, e essa relação a gente já conhece bem, né? Que o homem é superior à mulher. Geralmente ele vem ali num teor, num contexto religioso.
E aí eu não estou aqui para dizer para vocês se isso é correto ou não, mas eu já adianto que tá errado. Já adianto que tá errado, porque se vocês forem colocar isso na redação de vocês, vocês vão ter uma bela surpresa e vocês vão ver o que eu tô falando. Então, eu já acho que é interessante a gente pensar nessa relação, no papel que a igreja tem nesse contexto. Independente de religião, da religião de cada um, eu acho que é importantíssimo a gente pensar que assim como aqui eu não tô falando de fé, eu tô falando de religião, mas eu acho importantíssimo a gente questionar e pensar sobre que a religião ela é uma construção também, a religião ela é uma entidade, assim, uma instituição, uma organização construída por humanos e que, portanto, ela tem a ver com essas relações sociais e com as dinâmicas de sociedade que a gente vive e não teria como deixar de fora essa questão de desigualdade entre homens e mulheres. Então, sempre que vocês forem pensar, pesquisar sobre esses assuntos, tentem dar uma contextualizada, assim. E, enfim, eu queria trazer só essa reflexão para vocês que eu tinha pensado antes comigo e achava importante trazer para vocês. Mas voltando para Angela Davis, então, tá? Não me odeiem, gente. É uma verdade só, fatos na mesa, aí cada um lide com isso. Bom, então, a Angela Davis ela nasceu em 1944 em Birmingham, nos Estados Unidos. E a história da Angela Davis eu acho fenomenal. Eu vou tentar contar um pouco dela pra vocês com mais detalhes, mas eu não sei se eu vou lembrar de tudo ou se eu vou falar tudo corretamente. Mas aí também depois vocês pesquisem, porque é muito boa. Enfim, ela era uma filósofa, escritora, pesquisadora, ativista. Ela era uma pensadora muito foda dessas dinâmicas de relação social, assim como a Simone de Beauvoir foi na época dela. E como eu disse pra você, ela nasceu em 1944 e ela cresceu num período bastante complicado, porque como acho que todo mundo sabe, mas nos Estados Unidos houve um período, vivenciou um período de apartheid mesmo, legal ali, né, por leis. E esse período de apartheid dividia basicamente tudo que as pessoas poderiam fazer, dividia todos os espaços, todas as coisas que pessoas brancas e pessoas pretas poderiam utilizar e poderiam usufruir. E ela morava em um bairro que era segregado, ela cresceu em um bairro que era segregado. E um ponto muito interessante que eu achei sobre essa história da infância dela é que era muito comum nesses bairros que as pessoas as pessoas brancas e racistas explodissem. Eu não sei como, tá, gente? Mas enfim, com explosivos, eu só não sei de que tipo, né, no caso. Mas explodissem igrejas de pessoas pretas e casas de pessoas pretas e matassem essas famílias, matassem essas pessoas. E isso aconteceu com 4 amigas da Angela Davis. E aí os lugares onde eu vi, onde eu pesquisei, comentavam que ela falava que esse momento, esse fator foi muito importante para ela perceber que realmente ela precisava se movimentar para trazer alguma mudança, que isso foi muito chocante, muito marcante para a vida dela. Foi um ponto que eu achei muito bacana. E, bom, vamos levar isso em consideração para dizer que a Angela Davis era uma pessoa muito inteligente. Ela era uma mulher inteligentíssima e ela estudou em 2 universidades, se eu não me engano. E, gente, eu vou perder a minha linha do raciocínio, mas eu só queria comentar. Vocês vão ouvir durante, sei lá, essa aula só, eu imagino, um galo o tempo inteiro, que é o do meu vizinho, que é muito feliz. E não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer porque o galo tá cantando e eu tô gravando de manhã, tá? Então relevem isso. Mas voltando pra linha de raciocínio. Então, ela era muito inteligente. Ela estudou em 2 universidades, se não me engano. Não me lembro o nome das duas, mas eram bem conceituadas. E ela estudou literatura e filosofia, se eu não me engano também. Mas eu acho que foi literatura e filosofia. E ela era uma pessoa muito inteligente. Ela foi professora de universidade e ela passou por bons perrengues dentro da universidade, porque, enfim, não era fácil para. Com certeza, hoje em dia não é fácil para pessoas pretas ocuparem esse tipo de espaço. Naquela época, então, nem se fala, né? Com relação a preconceito, principalmente porque ela tinha ideais de esquerda, então ela era envolvida com o Partido Comunista, que existia essa sigla nos Estados Unidos na época do Partido Comunista, e ela tinha esses ideais com o Partido Comunista e ela também era associada ali, ela
assim, tinha ideais que iam de encontro com os Panteras Negras, que foi um grupo de resistência, de luta contra o racismo que surgiu na época, é, ali nos Estados Unidos na época, e que fazia resistência a uma outra, sei lá, não sei nem como que eu posso chamar isso, mas uma outra organização de pessoas racistas que todo mundo deve conhecer, que é a Ku Klux Klan, e que, enfim, era uma organização terrível de pessoas extremamente racistas. A palavra que a gente pode usar é racistas mesmo, né? Não vamos usar outro tipo de adjetivo, não. Mas então, ela é importante a gente entender que ela viveu e que ela nasceu e cresceu num contexto muito conturbado, repleto de lutas e de enfrentamentos que que trazem um tipo de pensamento pra gente diferente. Olha só, se a gente for pensar entre realidades, ela não teve um, um- uma opção de tipo de não lutar com relação a isso, ou de, sei lá, de ficar isenta a isso, porque na verdade esses assuntos eles chegavam nela, eles atingiam ela de qualquer maneira, sabe? O racismo e o machismo eles atingiam ela de qualquer maneira. Então, isso é uma coisa muito comum de mulheres pretas, né? Elas são muito mais afetadas por esses assuntos, não tem como negar isso. E não é, na maioria das vezes não é uma escolha lutar contra isso, ou falar sobre esses assuntos, ou enfim, enfrentar esses assuntos, porque é uma coisa diária. E aí a gente já começa a entender um pouco das diferenças de realidade entre mulheres brancas e mulheres pretas que eu tinha comentado pra vocês no que diz respeito ao feminismo e ao enfrentamento do machismo na sociedade, tá? E um fato que eu achei interessante, que eu acho legal da gente pontuar, é que ela foi perseguida nos Estados Unidos pelo FBI. Se eu não me engano, ela esteve, eu não sei em qual posição, mas ela esteve entre os 10 mais procurados no FBI. Ela foi considerada uma terrorista, inclusive. Sim, é absurdo. E assim, ela não tinha cometido nenhum crime, ela foi associada a um crime, assim. Disseram que ela comprou umas armas pra uma galera. Isso também tem a ver com os Panteras Negras. Que ela comprou. Enfim, eu não vi a história direita, essa história direito, mas eu vi que ela foi considerada uma terrorista e associada a um crime, mas assim, nada confirmado. Inclusive, ela chegou a ser presa, ela ficou presa por mais de um ano por conta disso, e sem provas, sem evidências. Mas bom, hoje em dia funciona desse jeito e, enfim, antigamente não seria diferente. A única evidência que eles precisavam é que ela era uma mulher preta e que gostava de falar muito. E é isso. E foi o que eles precisavam para prender ela. E isso também traria uma imagem muito ruim para os Panteras Negras. Então, uniu o útil ao agradável ali e aconteceu a prisão dela. A prisão dela foi muito noticiada e querendo ou não, assim, não foi bom. Eu não ouso dizer que foi bom, mas a gente pode pensar por um aspecto positivo, porque querendo ou não, é, apesar dela estar presa, ela era uma mulher muito inteligente e ela tinha pessoas que podiam ajudar ela, tinha várias pessoas que se solidarizaram com a história dela e que não só solidarizaram, mas que foram de encontro com os pensamentos e que acreditaram nos ideais e na voz dela e que toparam lutar junto com ela para trazer o debate do racismo para o julgamento. Então, digamos assim, que ela teve muita visibilidade para falar sobre o racismo nos Estados Unidos e para falar sobre a vivência dela enquanto uma mulher preta. Inclusive, um dos pensamentos dela que eu acho muito interessante é sobre a questão do cárcere, do encarceramento, né, das pessoas encarceradas, das pessoas que são presas, né, presidiárias, como a gente fala. É, e ela era muito crítica a esse sistema de prisão e de cárcere e, nossa, interessantíssima essa linha de pensamento que ela traz. Recomendo muito para vocês pesquisarem sobre isso. E aí a gente consegue definir algumas coisas. Bom, falando sobre um pouco sobre as diferenças entre mulheres pretas e mulheres brancas, isso eu já vou juntar esses dois tópicos para falar para vocês. Sobre a contribuição para o feminismo, tá? A história dela traz muita contribuição para o feminismo, por a gente conseguir fazer uma análise muito concreta sobre os enfrentamentos que uma mulher preta precisa falar, tanto de invisibilização, de fala, assim, apesar dela ter tido reconhecimento e notoriedade, ela foi muito
confrontada, muito diminuída, muito. Tanto é que ela foi presa, né? Eu acho que não tem como a gente usar um exemplo melhor do que esse, assim, de intenção de invisibilizar, de silenciar essa mulher. Ela foi presa, sabe? Por, por nada, por motivo nenhum. E aí a gente pode colocar essas coisas em confrontamento. A, a, as mulheres pretas, elas têm uma dificuldade muito maior em acessar diversas coisas que as mulheres brancas têm acesso. Por exemplo, quando as mulheres brancas elas estavam lutando, por exemplo, pelo direito do voto, pelo direito de... que são períodos diferentes, tá? Mas eu vou trazer como um exemplo. Pelo direito do voto, pelo direito de poder trabalhar fora de casa, porque as mulheres, elas sempre trabalharam e muito dentro de casa. Eu acho importante a gente pontuar. As mulheres sempre trabalharam muito dentro de casa, sem ser remuneradas, completamente dependentes dos maridos, tá? Isso eu tô falando das mulheres brancas. Mas no caso das mulheres pretas, elas, além de ter que trabalhar em casa, elas sempre trabalharam fora de casa. O trabalho ele nunca foi uma questão para as mulheres pretas, muito pelo contrário, elas sempre foram obrigadas a trabalhar. Elas tinham que trabalhar desde sempre, porque elas vinham uma classe social muito diferente, muito desfavorecida. E se elas não trabalhassem, elas não sobreviveriam. E disso a gente pode trazer a escravidão como exemplo, entendeu? Elas eram obrigadas mesmo a trabalhar. E as mulheres brancas estavam lutando para para conseguir trabalhar fora de casa. Enquanto isso, as mulheres pretas estavam lutando para serem reconhecidas enquanto seres humanos, sabe? O pensamento, as lutas por conquista de direito, elas tinham uma desnivelação muito grande. As mulheres pretas, elas não pensavam no direito do voto, óbvio, elas pensavam, mas principalmente elas pensavam em serem reconhecidas enquanto gente, enquanto seres humanos, em serem lidas enquanto pessoas, e não como um objeto, ou um pedaço de carne, ou uma força de trabalho a ser explorada, em nada disso. Coisas que as mulheres brancas, em um certo nível, também eram vistas, mas em contextos e em níveis muito diferentes. É muito diferente, eu acho que a gente consegue analisar vários pontos para falar sobre isso. E, e aí é muito interessante, é muito importante que a gente pense, que a gente faça essa interseccionalidade, que a gente coloque essas diferenças assim, que a gente coloque esses parâmetros de que as mulheres presas elas vêm de uma realidade muito diferente e que por conta disso elas sofriam coisas muito mais graves. Eu acho difícil a gente colocar nesse sentido, mas mais graves e mais urgentes, elas sofriam coisas mais urgentes e em níveis muito diferentes das mulheres brancas, tá? Mas não que uma sofra mais com a outra, não é essa a ideia que eu quero trazer. Mas é que existem algumas pautas que elas são mais urgentes do que outras, por exemplo. É, é difícil a gente pensar e falar, por exemplo, não, tudo bem, mas então as mulheres elas precisam votar. Elas precisam... É óbvio que na época não tinha... Não se tinha, na verdade nem só na época, hoje em dia não tem tanto essa dimensão de totalidade, né? A gente vai pensando em grupos, em nichos, o que é um problema. Mas, então, só pra explicar, não, a gente precisa pensar nessa totalidade, então a gente precisa pensar na realidade de todas as pessoas, nesse caso de todas as mulheres. Então, tipo, é como se fosse, não, mas as mulheres precisam ter o direito ao voto, tá? Mas que mulheres precisam de ter o direito ao voto? Porque essas mulheres aqui, elas não estão nem tendo direito a, sei lá, a nada. Elas não são humanas. Elas não são consideradas humanas. Elas não têm direito a nenhum tipo de liberdade, a nenhum acesso, a nenhum tipo de poder, de nenhuma posição de poder. Elas não podem nem reivindicar, porque elas não são humanas. Como é que elas vão reivindicar uma coisa se elas nem humanas são? Então eu acho que é importantíssimo a gente pensar nessa dinâmica racial. Não tem como a gente desligar uma coisa da outra. Sempre que a gente for falar de causas sociais, isso é uma coisa que a gente pode levar para dentro das redações, tá? Sempre que a gente for falar de causas sociais, a gente consegue destrinchar muito e encontrar pessoas que acabam tendo pautas e sofrimentos mais urgentes do que outras por conta desse acúmulo. Então, as pessoas, elas vão sofrendo muito mais com a quantidade de acúmulos de estereótipos e de preconceitos que elas carregam na vida, que elas carregam na pele, tá? E, bom, sobre a Angela Davis, eu acho que eu falei bastante, acho que deu pra entender, assim, um pouco dessa relação entre o feminismo e as mulheres pretas e as mulheres brancas, e
tem vários questionamentos que a gente pode trazer aí de diferença entre a vivência dessas mulheres, que ainda hoje em dia é muito diferente, ainda existem muitas diferenças nas vidas de mulheres pretas, de mulheres brancas, e como eu falei pra vocês, a gente precisa pensar nessas relações, a gente precisa trazer essa questão racial pro debate do gênero, não tem como desvincular uma coisa da outra. Então, quando vocês forem escrever suas redações sobre esse assunto, pensem em... Talvez seja um bom caminho, um caminho diferente trazer essa união dos assuntos, tá? E, bom, então eu trouxe aqui alguns dados sobre representação política das mulheres, por um motivo muito importante que eu vou explicar já já. Então, ó, eu pesquisei, eu posso trazer as fontes pra vocês depois, eu não coloquei no slide, mas eu lembro certinho onde eu pesquisei, e aí eu trago pra vocês, se vocês quiserem ver melhor. Mas se eu não me engano foi do IBGE, mas aí eu trago pra vocês, se vocês quiserem, tá? Dá um comentário aí que eu trago. Então, ó, mulheres que chefiam estados no mundo são 10%. Isso foi em 2018. Eu vou conferir, porque agora até eu fiquei meio... Gente, fumei merda, não foi em 2018 não, tá? Desculpa. Foi em 2015, Eu tava em dúvida porque eu tinha visto uma de 2018 também. Só que qual que foi a dificuldade? Eu não consegui encontrar, porque assim, vocês sabem que a quantidade de países reconhecidos, eles vão mudando de ano pra ano. E aí eu não consegui encontrar exatamente a quantidade de países para cada ano específico. Mas enfim, falava lá na notícia que 10% das mulheres eram chefe de estado no mundo. Então, 10% de 190 países, apenas 10 mulheres. Apenas 10 países eram chefiados por mulheres. Brasil em 2018 teve 1.790 candidatos eleitos. Desses 1.790 candidatos eleitos, apenas 290 eram mulheres. E aí, eu trouxe esses dois dados para falar com vocês que existe acho que o mais grave, não, de novo, grave é ruim de usar, mas assim, é muito importante que a gente pense sobre essa relação na política, porque assim, a política é literalmente o que vai tomar as decisões sobre o que é importante de ser debatido no nosso país e o que não é importante, o que é prioridade e o que não é prioridade, o que a gente precisa debater para agora e o que a gente pode deixar para depois. Então, e aí a gente vai trazer aquela ideia de novo, do homem e do não homem. A gente precisa de mulheres nesses espaços políticos, a gente precisa muito de mulheres nesses espaços políticos para trazer o debate sobre as necessidades e sobre as dificuldades enfrentadas por mulheres durante a vida. E isso eu tô falando sobre todos os tipos de mulheres. A gente precisa de muitos tipos de mulheres diferentes dentro desses espaços para conseguir trazer representatividade. Pra gente conseguir trazer representatividade para esses espaços políticos. É muito importante. No geral, e isso eu consigo falar assim com tranquilidade, a gente consegue perceber isso pelas mudanças que a gente tem na nossa sociedade, que são lentas. Quando é uma pessoa, tipo um homem branco, hétero, cis, enfim, ele não vai dar a mesma importância, na grande maioria das vezes, ele não vai dar a mesma importância para a pauta de uma minoria, para as dificuldades que uma minoria enfrenta, como, sei lá, ele vai dar importância para assuntos que sejam do interesse dele, que afetem ele. Então, que afetem as pessoas que são parecidas com ele. Tem muito disso. O que é normal, não vou falar que é bom, mas é o normal. As pessoas na política, elas vão falar sobre pessoas que são parecidas com ela, vão defender ideias que são parecidas com a vivência dela, assim. E aí, então, para mudar essa situação, a gente precisa de pessoas diferentes, a gente precisa de representatividade dentro desses espaços políticos, principalmente. Então, é um ponto muito importante que a gente pode trazer para dentro do debate dessa questão da desigualdade social entre homens e mulheres, tá? Essa questão da representação política e da importância da existência dessa representação política, principalmente, né? E aí é isso. Era isso que eu queria dizer pra vocês, assim, basicamente, sobre esse tema. Agora eu vou dar uma lida com vocês no tema de redação e vou discutir um pouquinho pra vocês o que essa proposta de redação traz. E é isso. Bom, pessoal, então vamos para a nossa proposta de redação.
Então aqui está dizendo que a partir da leitura dos textos motivadores é para a gente fazer uma redação do texto, um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Então o texto 1 ele traz a seguinte informação. Nos 30 anos decorridos entre 1980 e 2010, foram assassinadas no país acima de 92 mil mulheres, 43,7 mil só na última década, e o número de mortes nesse período passou de 1.353 para 4.465, o que representa um aumento de 230%, mais que triplicando o quantitativo de mulheres vítimas de assassinato no país. Então esse primeiro texto ele traz informações absurdas pra gente, revoltantes, e que mostram uma realidade muito cruel, porque assim, o debate sobre o feminismo e sobre a violência contra a mulher, ele tem crescido muito nos últimos anos, ele tem crescido conforme o tempo passa, tem aumentado de diversas maneiras, tanto em perspectivas que a gente pode analisar, quanto em alcance de pessoas, né? Quantas pessoas esse debate alcança. E aí a gente consegue perceber um crescimento desses casos. Então, tipo assim, o debate sobre isso está aumentando, mas a violência continua crescendo. Então, calma, o que isso representa? O que isso significa pra gente? Que isso tem incomodado alguém? E quem que isso tem incomodado, sabe? Como é que isso está incomodando alguém? O que tem contribuído para que essas coisas aconteçam? Então a gente pode levar o texto para essa relação social histórica, de como é que esses casos estão aumentando, se o debate ele tem aumentado, como é que isso pode estar acontecendo. E esse texto ele traz informações, dados mesmo, estatísticos muito absurdos pra gente utilizar. Tipo, triplicou o quantitativo de mulheres vítimas de assassinato no país. É muito bizarro pensar nessa relação. Enfim, aí a gente pode levar esse texto para esse lado. Aí o texto 3, eu vou falar dele primeiro, pular a ordem normal, porque ele traz um cartaz, que é um pouco mais simples de explicar, que é uma mão ensanguentada ali com um alvo e escrito feminicídio basta. O feminicídio, como a gente sabe, é ali os crimes de ódio, né, cometido contra a vida das mulheres, atentado contra a vida das mulheres, simplesmente por serem mulheres. E aí existem vários tipos, né, existem várias categorias dentro do feminicídio, mas de qualquer maneira, esse cartaz ele traz essa chamada forte para dizer que as mulheres ali, enquanto mulheres, simplesmente pela existência delas enquanto mulheres, elas já trazem um alvo, né? Elas já trazem um alvo ali e que essa situação do feminicídio ela precisa acabar. Então ele traz um mesmo contexto ali do primeiro texto, só que de uma outra maneira, um outro tipo de texto, mas que a gente pode analisar para formar essa ideia do feminicídio, de como as mulheres, por serem mulheres, elas já existem com esse alvo e com essa possibilidade muito alta de enfim, sofrer diversos tipos de violência na vida, simplesmente por serem mulheres. E aí o texto 2, ele traz um tipo de violência relatada ali pelo balanço de 2014 da Central de Atendimento à Mulher. Ele traz na primeira, então, violência física de 51,68%, na segunda, violência psicológica de 31,81%, na terceira, de violência moral de 9,68%, perdão. Na outra ali ele traz violência sexual, 2,86%. Depois ele traz violência patrimonial de 1,94%, cárcere privado de 1,76% e tráfico de pessoas de 0,26%. Então, esse gráfico ele traz pra gente dados e ele traz também categorias de violência que as mulheres podem sofrer, o que permite que a gente escolha qual tipo de violência, a gente vai falar de mais de um ou não, qual tipo de violência as mulheres sofrem durante a vida, tão ali, existe a possibilidade delas sofrerem, né, tão sujeitas durante a vida a sofrer, e enfim, a gente pode pautar também a quantidade dessas violências e quais são mais acentuadas, mas que todas são importantes e que elas ali vão causar danos à vida da mulher num todo de maneiras muito diferentes e que o debate sobre elas precisa ser muito particular. Enfim, aí a gente pode usar para falar sobre esse sentido, sobre a quantidade, né, também, mas sobre a variedade, né, de categorias que a gente tem para essas violências e como essas violências vão afetar a vida da mulher ali de maneiras diferentes. O texto 4 ele é um infográfico, então ele vai trazer ali dados e textos, né, então ele traz aqui, ó, o impacto em números. Com base na Lei Maria da Penha, mais de 330 mil processos foram instaurados apenas nos juizados e varas especializados. Então, 332
332.216 processos que envolvem a Lei Maria da Penha chegaram entre setembro de 2006 e março de 2011 aos 52 juizados e varas especializados em violência doméstica e familiar contra a mulher existentes no país, o que resultou em 33,4% desses processos julgados. Hoje a minha dicção tá um lixo, né? Vocês perceberam? Tô falando tudo errado, mas tudo bem. Relevem, acontece. 33,4% de processos julgados, 9.715 prisões em flagrante e 1.577 prisões preventivas decretadas. Então, só com isso, eu imagino que esse infográfico todo ele vai trazer ali informações pertinentes pra gente falar sobre a falta de efetividade das leis no combate à violência contra a mulher. Mas só dessa primeira parte em específico, a gente já consegue visualizar, assim, um absurdo. Porque, assim, de todos esses casos, 330 mil, mais de 330 mil, só 33,4 teve processos julgados. Ele fala ali das prisões em flagrante, mas 9.715 e 1.577 prisões preventivas. Então a gente pode perceber que, assim, não precisa nem fazer as contas para visualizar que esse número é um número baixo. E aí a gente consegue pensar nessa dinâmica. Qual que é o apoio, qual que é o respaldo que a justiça, que o governo, enfim, que a justiça tem dado para essas mulheres? E como é que o governo, que a justiça, ele tem se formulado ali, criado as dinâmicas para conseguir proteger, para conseguir ser efetivo no combate a esse tipo de violência? Como é que isso tem acontecido? E aí a gente pode perceber realmente que uma efetividade ela não existe, né? Que assim, que existe o debate sobre o assunto e existe a preocupação sobre o assunto, mas que deveriam existir maneiras melhores e mais assertividade no que diz respeito ao combate dessas violências. Mas continuando a ver o infográfico, para a gente poder concluir se é mais ou menos isso mesmo. Então, 58 mulheres e 2.777 homens enquadrados na Lei Maria da Penha estavam presos no país em dezembro de 2010. Ceará, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul não constam desse levantamento feito pelo Departamento Penitenciário Nacional. Então, essa parte do gráfico traz informações referentes a quem está preso por esses crimes. Então, aqui eles trazem períodos um pouco diferentes, né? Mas que a gente pode ali contextualizar. 2006 dá 2011 e aqui ele traz de 2010. Mas então, ó, se de 2006 a 2011, 332.216 processos que envolvem a Lei Maria da Penha, só, tipo assim, 58 mulheres e 2.777 homens presos, sabe? Enquadrados na Lei Maria da Penha. E também traz uma informação que é importante da gente destacar. Apesar de terem mulheres ali enquadradas na Lei Maria da Penha, presas por conta disso, assim, apesar de parecer um pouco óbvio, né? É absurda a diferença de mulheres presas por isso e homens presos por isso. A gente já sabe que a maioria dos homens que cometem esse tipo de crime, né? Que homens são quem cometem esse tipo de crime, a maioria. A gente não tem como falar sobre esse assunto e não querer generalizar desse jeito, porque é uma realidade, os homens cometem esses crimes. E então a gente pode trazer isso para o debate também, que são homens, trazer essa relação até sobre a Simone de Beauvoir ali, sobre essa relação dos homens com as mulheres e como que essa discrepância absurda existe. E aí, partindo para a próxima parte do infográfico, 237 mil relatos de violência foram feitos ao Ligue 180, serviço telefônico da Secretaria de Políticas para as Mulheres. 7 de cada 10 vítimas que telefonaram para o Ligue 180 afirmaram ter sido agredidas pelos companheiros. Então, 7 de cada 10 vítimas de 237 mil relatos diziam que as mulheres diziam que elas tinham sido agredidas pelos companheiros. Então, gente, 7 de 10. E aí a gente volta no que o outro gráfico estava dizendo. Os homens cometem esses crimes. E aqui a gente ainda entra num outro debate, que é referente às violências que essas mulheres estão sujeitas a sofrer dentro de casa, com os próprios parceiros, com as pessoas com quem elas escolheram dividir a vida e que, de certa maneira, deveriam significar um pouco de segurança, um pouco de conforto pelo convívio, pelo relacionamento, mas que, na realidade, não é bem assim que funciona. Então, a gente também tem essa informação bastante triste para trazer, de que, além da maioria das pessoas que cometem esse tipo de crime serem homens,
muitas das vezes, na maioria das vezes, esses homens, eles têm algum tipo de relação com as mulheres, afetiva, enfim, muitas das vezes sendo maridos, namorados, morando junto. E aí é isso, acabam os textos que ele traz são esses, com muitos dados e muito tristes. E eu acho que esse é um assunto muito delicado e muito importante, é imprescindível, assim, é extremamente necessário que a gente fale sobre ele. E aí é isso. Então vocês percebam que a proposta de redação ela traz diversos pontos que vocês podem trazer, diversos caminhos que vocês podem seguir para construir esse texto. E por terem muitos exemplos aqui, muitas possibilidades, e também fora essas possibilidades também existem muitas outras que vocês podem recorrer, fica um tema que fica fácil da gente destrinchar assim pro lado que a gente quiser, né? Tomando cuidado, óbvio, pra não tangenciar, mas fica fácil da gente levar para diversos caminhos, por diversos caminhos, tá bom? E enfim, eu espero que vocês tenham gostado então da aula de hoje. Começou a tocar aqui um alarme. Mas então eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que vocês estejam bem, acima de tudo, estejam seguros, que vocês estejam aproveitando também as aulas do cursinho. E se vocês já sabem, se tiverem qualquer coisa pra falar, qualquer desespero, estiverem precisando de uma ajuda de qualquer tipo, com a disciplina ou não, é só falar. Se tiverem alguma reclamação, alguma crítica construtiva, qualquer coisa pra falar, falem, comentem, venham falar com a gente no privado. E é isso, e fiquem atentos que a gente vai estar avisando vocês sobre as coisas que vão mudar na nossa disciplina muito em breve. A gente quer resolver isso o mais rápido possível, porque a gente também não aguenta mais ficar nessa incerteza, no caso, do que vai acontecer. E é isso, muito obrigado por assistirem a aula e até a próxima.